Na página 6, ele traz pra gente como solucionar, resolver uma equação do segundo grau. O que é resolver uma equação? É você achar a raiz desta equação, é você achar o conjunto solução desta equação, ou seja, descobrir o valor da incógnita, tá certo? O método que ele traz aqui é o método, na página 6, para resolver uma equação do segundo grau incompleta, quando eu não tenho o coeficiente B, ó, quando B é zero. Como assim B? Lembra do formato da equação do segundo grau, que deve ser esse aqui, ó? AX, na verdade é AX mais BX mais C igual a zero. Esse é o formato da equação do segundo grau. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é aquele que acompanha o x e o C é o termo independente. Esse método aqui que eu vou mostrar para vocês agora é quando a equação está incompleta e, no caso, quando está faltando o coeficiente B, quando não tem o coeficiente B. Quando a equação está nesse formato aqui, ó, somente com o coeficiente A, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, e com o C, que é o termo independente. Observe que o termo que acompanha o x, que é o B, o coeficiente que acompanha o x, ele não aparece nesse formato. Então, quando eu tenho uma equação desse jeito, aonde eu não tenho o coeficiente B, o método de solução é bem simples. Vamos olhar aqui o exemplo que foi dado aqui, ó, nesses exercícios resolvidos aqui. Eu tenho aqui, dentro dos números reais, eu quero que você encontre e resolva a equação 4x ao quadrado menos 81 igual a zero. Por que essa equação aqui é incompleta? Observa. Eu tenho o coeficiente A, que é aquele que acompanha x ao quadrado? Sim, que é o 4. Eu tenho o coeficiente B, que é aquele que acompanha só o x? Não, então eu digo que esse coeficiente é zero. Eu tenho o coeficiente C, que é o termo independente? Sim, eu tenho, que é o menos 81. Então, quando falta na equação o coeficiente B, eu posso resolver desta forma aqui que ele traz. Olha só. Eu tenho a equação 4x ao quadrado menos 81 igual a zero. Como é que eu vou resolver essa equação? Passando esse termo independente para o segundo membro. Quem muda de membro, muda a operação. Então, se ele era subtração, quando ele muda de lado, ele vem como adição. Ele é positivo aqui, então, ó. Esse 81 aqui é positivo, certo? É como se fosse resolver uma equação do primeiro grau, tá? Aí eu vou deixar o x isolado, o x ao quadrado isolado. Então, esse 4 que estava multiplicando o x ao quadrado, ele desce dividindo. Então, eu tenho 81 dividido por 4. Só que você não vai resolver, tá? Por que você não vai resolver? Porque para eu eliminar, eu não quero o valor de x ao quadrado, eu só quero o valor de x. Então, como é que eu faço para tirar esse x ao quadrado aqui? Se eu calcular a raiz quadrada dele, eu consigo eliminar esse a ao quadrado. Por quê, professora? Porque quando eu tenho o mesmo expoente do índice, eu posso simplificar. Então, ó, tirando o expoente 2 com o índice, esse x sai de dentro do radical como só x. Então, é isso que eu quero, achar o valor só de x, tá? E aí, o que eu fiz no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, aqui no segundo membro, ó, eu também vou calcular a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x pode ser 9 meios, tá? Mas, professora, será que só esse resultado que eu tenho? Não, não é só esse resultado. Se eu colocar x igual a menos 9 meios, também é outra solução, é outra raiz. Como assim, professora? Gente, qual é o ao contrário, a operação contrária da raiz quadrada? Não é o ao quadrado? Então, se eu elevar isso daqui ao quadrado, eu vou ter 81 quartos, certo? Mas se eu também elevar 9 meios ao quadrado negativo, também vai ficar positivo, porque se o expoente é par, resultado positivo, também vai ficar 81 quartos. O que significa isso? Que o x ele vai poder ser tanto o mais 9 meios ou o menos 9 meios. Então, eu tenho duas soluções para duas raízes para esta equação. Eu tenho 9 meios positivo e eu tenho menos 9 meios.
tá? Então, como é que eu digo que é a solução desta equação? A solução desta equação é menos 9/2 e, dois pontinhos aqui, ó, o 9/2. Ou você também pode escrever assim, ó, igual ele colocou, a solução desta equação é mais ou menos 9/2. Esse mais ou menos 9/2 significa, pode ser tanto mais 9/2 quanto menos 9/2, tá? Geralmente a gente coloca dessa forma aqui, ó, mais ou menos 9/2, certo? No exemplo 2, da página 6 ainda, resolver a equação m² mais 4 igual a 0. Observe que não tem aqui o coeficiente b, aquele número que acompanha só o m. Então, essa equação eu posso resolver igual eu resolvi aqui de cima, mandando o coeficiente independente, né, o termo independente para o outro lado. Quem muda de lado muda o sinal, então fica m² igual a menos 4. Só que, para eu tirar esse m², para ficar só m, eu teria que calcular a raiz quadrada de m². E aí eu conseguiria simplificar, ó, o expoente com o índice da raiz, ficaria só m, beleza? Já que acontece isso no primeiro membro, vai acontecer isso no segundo membro. Mas olha só, aqui é um número negativo. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não existe, não se confunda achando que é menos 2, não, tá? Não posso colocar aqui menos 2 como resultado dessa raiz quadrada, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Porque se eu multiplicar menos 2 por menos 2, dá mais 4. Se eu multiplicar mais 2 vezes mais 2, também dá mais 4, nunca dá menos 4. Então, nesse caso, não existe solução. Então, ó, solução é vazio, tá certo? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Na página 7, ele traz a solução de uma equação quando não tem o termo independente, quando não tem o c. Só vai ser nesse formato aqui, ó. Só vai ter o ax², ou seja, o termo que acompanha o x², e o termo que acompanha só o x, tá? Que a gente chama de coeficiente b. Não tem aqui o termo independente. Quando acontece da equação ser incompleta, não tendo o termo independente, eu vou usar esse método de solução que ele trouxe aqui nesse exemplo, nesse exercício resolvido. Bom, vamos olhar então como que está esse exercício. A equação é a seguinte, x² menos 4x igual a 0. Quero que resolva esta equação. Eu tenho o coeficiente a nesta equação? Tenho. Ué, mas não tem número aqui na frente do x², professora. Só não está aparecendo, mas ele existe, é 1. Eu tenho o b, coeficiente b, aquele que acompanha o x? Tenho, é o menos 4. E eu tenho c? O termo independente não aparece, então é porque o termo independente é 0. Então, eu consigo resolver fazendo a seguinte forma, colocando aqui o termo x em evidência. Qual é o elemento que aparece nos dois termos? Não é o x? Então, eu vou colocar ele em evidência. Como ficaria isso, colocando o x em evidência? Ficaria assim, ó, x vezes x menos 4. Olha bem, vou fazer aqui embaixo. O elemento que aparece nos dois termos ao mesmo tempo é o x. Eu pego sempre o de menor expoente, que é o x sozinho, tá? Coloco ele em evidência. Aí, dentro do parênteses fica x² dividido por x, é só subtrair os expoentes. Menos 4x dividido por x, sai o x, só fica menos 4. Isso é colocar em evidência. O igual a 0, eu repito. E aí eu vou usar a propriedade do produto nulo. Isso aqui a gente estudou lá no 8º ano, quando a gente vê fatoração de polinômio, hein? Como é que é a propriedade do produto nulo? Eu pego esse primeiro termo aqui, que está multiplicando parênteses, e coloco igual ao número que está depois da igualdade, que tem depois da igualdade a 0. Então, já achei a primeira solução, a primeira raiz de x, x igual a 0. A segunda solução é pegar só esse termo, esses dois termos que estão dentro do parênteses, que é o x menos 4, e colocar também igual a 0. Virou uma equação do primeiro grau, aonde o menos 4 passa para lá com o sinal trocado, fica mais 4. Então, ó, x igual a mais 4. Então, eu tenho duas raízes para essa equação. Eu tenho tanto o 0 quanto o 4. Então, o conjunto solução desta equação é o 0 e o 4.
certo?